e ter um clamor no nosso coração: vem, Senhor Jesus. Então, amados, quando João escreve o seu evangelho, nós temos alguém que realmente conheceu o nosso Senhor Jesus. Penso que já numa outra ocasião juntos já comentamos isso. Vamos retomar rapidamente antes de entrarmos no capítulo 14. Sabe quando João escreve esse evangelho? Alguns chamados ou considerados eruditos vão dizer que esse evangelho não é de João. Mas eles estão errados, completamente errados. Por um lado, porque a grande maioria estudiosos concordam que foi João. Mas, irmãos, quando há 150 anos atrás, mais ou menos, nasceu um movimento no meio do povo de Deus chamado Alta Crítica, sabe o que ele fez? Ele colocou a Bíblia debaixo de crítica e procurou separar, através de uma crítica humana, o que era palha do que era grão. Então os homens se colocaram como juízes da palavra. E imediatamente a palavra deixou de ser juiz deles. E eles se perderam completamente. Isso é Trevas, intelecto. Intelecto confusão é assim. e um liberalismo teológico que os levou à loucura, alguns deles. Nós cremos que o autor desse livro maravilhoso é o João, o pescador. Aquele letrado inculto, mas que reclinou sua cabeça no peito do Senhor. Conheceu tão bem o nosso Senhor. O seu evangelho é chamado por alguns de as memórias de amor de João. Porque ele escreve o seu evangelho em torno de 60 anos depois do Senhor já ter partido. Ele escreve o evangelho em muitas instâncias, com frases muito curtas e precisas. No capítulo 10, por exemplo, ele vai dizer assim: e celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. E era inverno. E Jesus passeava pelo pórtico de Salomão. Como esse velho pode ter essas memórias? Depois de quase 60 anos, onde ele estava? Qual era a estação do ano? Por onde ele estava passeando e o que ele estava ensinando? Memórias de amor. Porque onde há amor, há memória. Então, quando João... Onde há amor, há memória. Comemorar Natal é amor e a memória de Cristo. Foi lembrado? A maioria dos lares não foi lembrado. Se foi lembrada intelectualmente, não uma vida. Quando a gente vive e vive em comunhão Cristo, a gente sente no coração um fio de lágrima surge nos nossos olhos. Pelo Espírito, nos ajuda a entender, registrando as palavras do Senhor nessa sua noite que foi traído. Ai, irmãos, nós estamos diante de textos que realmente precisam ser lidos de joelhos. Porque não são objeto, não, em primeiro lugar, de estudo teológico. Definitivamente não. Tá vendo? Esses capítulos maravilhosos são objetos da afeição do nosso coração. Vida. Nós podemos saber pouca teologia. Mas quando nós lemos capítulos 13 a 17 de João, o nosso coração perde o fôlego. Não é intelecto. Porque quem está falando é aquele verbo de Deus, Filho de Deus que se fez carne, na noite em que foi traído. Como dissemos, todos os motivos teria para estar se lamentando e cheio de autopiedade. Mas aí estava nosso Senhor, se entregando ao Pai e aos seus. Então, vimos pela manhã o capítulo 13, o que ali aconteceu. Nosso Senhor Jesus amou os seus que estavam no mundo e os amou até o fim. Então ele tira sua veste de cima, toma a bacia, toma a toalha, se reclina aos pés dos discípulos e mostra o seu extravagante amor. Mostra o que significa ministério no corpo de... Alguém lembrou a última atividade que Cristo fez antes de ir para a cruz?
lavar os pés dos seus discípulos. Humildade. E aí, como está a nossa humildade? Nós somos soberbos até o último fio de cabelo. Nossa soberba só pode vir de um lugar, do inimigo de Cristo. Cristo. Os governadores dos povos dominam, os maiorais exercem autoridade sobre. Mas o nosso Senhor se colocou sob os seus discípulos, dando suporte a eles. Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Você não compreende agora, mas você compreenderá depois. Vendo? Pedro, de novo, hipócrita, falou que não ia lavar o pé. Aí, Jesus falou, se você não deixa eu lavar, você não tem parte comigo. E aí, Natal não é para a gente comemorar a parte em Cristo? A vida em Cristo? Então, aí o que fizemos? O que estamos fazendo? Vai ter uma farta comida aí no almoço? Parabéns. Mas se tiver uma farta viva, vida em Cristo, te garanto que é infinitamente melhor, mesmo passando fome. Quando? Quando o sumo sacerdote penetrasse o céu. Então João ia poder entender, junto com todos os outros discípulos, que ele está lá ainda, com a bacia e a toalha. Vive para interceder por nós. E por isso ele pode salvar-nos totalmente. Foi a palavra também usada aqui. Não na língua original, mas aqui na nossa tradução, João 13:1. Amou os seus que estavam no mundo até o fim, ou totalmente. Então, irmãos, que hora maravilhosa e terrível foi essa noite em que ele foi traído. Vimos que, Êxodo capítulo 12, Moisés chama essa hora de a noite do Senhor. Quando esse Deus que é luz, no qual não há treva nenhuma, ele iria, sim, experimentar uma noite. Inicialmente, uma noite de angústia profunda. Minha alma está profundamente angustiada até a morte. Mas ainda não se encerraria ali. Essa noite iria mais adentro, até que ela chegasse ao clímax. E o clímax dessa noite é: oh meu Deus. Não, no lugar de imaginar que Natal comemorar o nascimento de Cristo, nós devemos de curtir, na linguagem moderna, vivenciar, sentir essa noite. Não aquela coisinha que nasceu, que bonitinho. Não tem nada de bonitinho. Nós estamos falando de vida eterna. Nós estamos falando do melhor amor. Nós estamos falando daquele que deu a vida por nós, para tirar o nosso pecado. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Quem fala disso? Tem que ser todo dia, não é um dia ainda falando de uma forma totalmente mercadológica. Oh meu Deus, por que me desamparaste? Quando aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, experimentou algo que ele nunca conheceu: separação. Separação do Pai. Para que nós que nunca conhecemos comunhão fôssemos introduzidos no abraço eterno. Hoje os filhos se separam do pai porque o pai não faz as vontades dos filhos. É totalmente ao contrário. E outros estão todos juntos porque os pais fazem a vontade dos filhos, que também é uma desgraça total. Deus não. Jesus Cristo fez a vontade do Pai. O Pai não fez a vontade do Filho. Não dá para aprender? Da Trindade. O Senhor ora assim em João 17. Assim como és tu em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Como que é isso? Se não é espiritual. Não dá para acreditar nessa frase. Ficar repetindo. Mas está vivendo? Está vivendo em Cristo? Então,
uma feliz vida em Cristo. Aí sim, mas é todo dia. Louvado seja o Senhor. Ele abriu para nós